Muito bem. Começando então mais uma análise de fechamento de mercado, hoje, dia 17 de abril de 2025, precisamente 11 horas e 50 minutos. Fazer mais essa análise de fechamento, análise do meu operacional, fechamento de mercado, fazendo day trade no mini índice, testando o meu operacional inicialmente, para depois eu ir para a conta real, ok? Fazer teste em mesa e conta real. Vamos seguir aqui, fechar a semana mais curtinha, então fazer análise aqui do meu operacional. Para quem não me conhece, meu nome é Elias, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo, considere se inscrever e deixar seu like também para me dar uma força. Então vamos lá, fazer a análise do dia de hoje. Vou colocar aqui o gráfico de 60 minutos em tela. Então vamos lá. Nós tínhamos para hoje aqui o mercado mini índice mudou o ativo, né? Agora passou a ser o WIN M25. Então, vamos contextualizar aqui rapidamente. Nós estamos numa sequência de alta, o mercado veio a fundo, depois devolveu de alta novamente, e aí ficou nessa região de consolidação, e a minha análise, inclusive, foi o mercado fechou na dia 15, né? Dia 15, terça-feira. Fechou aqui, ó, entre segunda e terça-feira, mais precisamente na terça-feira, fechou o spread, depois, no dia de ontem, voltou a abrir o spread de novo, tomando aí, dando possibilidade de trade mais, um pouco mais longo, mais direcional, e o que nós esperávamos para a nossa quinta-feira. Beleza. Aí já fica melhor conseguir colocar aqui em tela. Beleza, então nós tínhamos aqui de calendário econômico, dados dos Estados Unidos, principalmente, né? Tínhamos dados saindo aí na Europa, mas os que chamam mais atenção são os dados dos Estados Unidos. 9h30 da manhã saiu uma bateria de dados aí, pedidos contínuos iniciais de seguro-desemprego, licença de construção civil, atividade industrial, relatório de emprego do FED, bastante dados saindo aí de uma única vez, 9h30 da manhã. Tínhamos o GDP de manhã nos Estados Unidos, então já era de se esperar uma certa volatilidade para o dia de hoje. Porém, aqui olhando para a minha análise que eu havia feito no dia de ontem, fechamento de ontem, é que o mercado poderia estar. Deixa eu aumentar aqui. Inclusive, tem algumas regiões marcadas. Aí. Acredito que assim fica melhor. Então, no dia, eu deixei essa marcação aqui, eu havia deixado feita no dia 15. Então, o mercado chegou ontem, né, dia 16, nessa região, e a minha análise foi que o mercado poderia estar vindo acima, né, havia deixado essa região de marcação aqui, ó, 131 mil pontos, 131,5 precisamente, e caso o mercado rompesse essa região aqui, poderia estar vindo buscar aqui os 129 mil pontos, 129,5. Né? Caso ele viesse abaixo, poderia estar buscando liquidez, fazer uma retomada de alta, né? Deixando até mais outros alvos mais aqui abaixo. Porém, a gente vê que o mercado, né, o mini índice, mais precisamente, ele não veio aqui nessa região aqui abaixo. Ele, inclusive, abriu com um pequeno gap de alta, voltou nessa região de fundo aqui, e já defendeu e tomou um direcional de alta aqui por volta, ó, a partir das 9h30, 10 horas, né? Já tomou um direcional de alta, vindo quase na marca que nós fizemos aqui em cima. Nós tínhamos colocado essa marca, e eu havia colocado essa marca no 131.500, e essa outra marcação com uma possibilidade do mercado vir buscar no 133 mil, né? Região de 133 mil. Claro que a gente temos aqui uma média aqui no meio, outra média aqui também, e essa média aqui, o mercado poderia estar vindo buscar ela e até passar, por isso que eu coloquei essa marca aqui, que continua ainda essa possibilidade.
Então, vou abrir um pouco mais aqui o gráfico, só para a gente ver exatamente na marca que eu coloquei. O mercado veio buscar inicialmente, foi exatamente 11 horas, tocou aqui, defendeu, veio abaixo e continuou trabalhando de alta, rompeu essa região e veio buscar essa região aqui mais acima, quase chegando, né, nessa média. Só que se pararmos para olhar para trás aqui nesse gráfico, a gente pode ver que são regiões, é uma região de defesa, né? Tanto nessa defesa aqui, nesse topo do dia 14, né? Tanto o fechamento da máxima e também a máxima especificamente do dia, no pavio, né? Pode ver que é muito semelhante, né? Pouquinha coisa diferente. Então o mercado defendeu aqui e devolveu no final do dia. Vamos ver aqui, ó. Mercado de mínima a máxima, 2.000 pontos, depois devolveu aí 700 pontos, olhando aqui para o macro. Então, pelo menos eu não fiquei fora da minha análise, né? O mercado não chegou exatamente no lugar que eu marquei, mas a análise com relação a direcional e possibilidade, isso aí bem. Minha análise, pelo menos no macro, está correta. Esperava sim que o preço viesse mais aqui abaixo, buscar liquidez, mas isso, como dito, é uma possibilidade. Mercado dinâmico, e aí ele pode se movimentar quando, de acordo à necessidade do próprio mercado em si. Então, foi isso que aconteceu aqui no macro. Eu até havia marcado, inclusive, né? Só para a gente deixar aqui, ó, esse desenho de linha aqui. Havia deixado, né, uma sequência aqui, deixado aqui de azul. Então o mercado seguiu aí nessa tendência que eu demarquei. Olhando aqui agora para um gráfico menor, para o intraday, temos aqui o gráfico de 5 minutos, então a gente vê como o mercado funcionou, trabalhou hoje, né? Temos aqui o dia de hoje. Vou fazer a marcação aqui logo no começo, que é o meu horário que eu tenho para operar, que é das 9 até as 11 horas, com essa possibilidade, essa janela aí de tempo para operar. Então a gente pode ver que o meu horário, o mercado fez essa movimentação, uma movimentação mais curta na minha janela de operação aí, né, possibilitando aí 900 pontos de baixa, mas lembrando que não é 900 livre, né? Tem uma série de regiões aqui no meio que impede de fazer uns trades, né? Mas olhando de mínima a máxima ou de máxima a mínima dá 900 pontos. Então eu tive essa janela e também aqui das 10h30 até 11 horas, aí o mercado tomou esse direcional de alta aí, pagando aí 1.000 pontos, né? Tá, vamos lá então. Possibilidade de bons trades, tanto para quem faz scalp quanto para quem é mais seguidor de tendência. A gente pode ver 1.000 pontos nesse primeiro range de força. Depois aqui mais 1.000 pontos, mais à tarde 500 pontos. Para quem acertou esses trades, 700 pontos. Então, mercado aí trabalhando legal aí entre mínimo e máximo a 2.300 pontos na média. Fechando aí o dia, então o Meninos fechou o dia com 0,6% positivo, ok? Então, um belo dia, uma bela sexta-feira para quem acertou bem aí os trades, ok? Bom, olhando para o meu operacional, hoje não foi um dia legal para mim. Eu tive, na verdade, dois momentos hoje no meu trade, um momento ruim e um momento bom. Eu não operei até as 11 horas, eu fechei o meu dia 10h30. Pronto, precisava refazer isso aqui. Então, colocando aqui meu relatório de performance, pronto. Aí eu estava travado, não conseguia trazer. Então, vamos lá. Eu tenho, na verdade, o que aconteceu? Hoje eu atingi meu drawdown diário.
Fiz algumas entradas, três primeiras entradas ok, a quarta entrada aí eu acabei ficando 0-0, e depois fiz algumas entradas aqui que eu acabei entrando no meu drawdown. Tomei um drawdown, beleza. Aí, isso foi até 9h30 da manhã. Então, pronto, tomei o drawdown. Aí o que eu fiz? Como eu tenho pouco tempo de estudos, eu preferi continuar estudando, né? Embora ia mexer com o meu resultado aqui no relatório de performance, mas eu precisava continuar estudando. Aí, então, isso já já teria que ter parado, né? Mas, infelizmente, como eu não tenho tempo, eu preciso continuar estudando. Aí, eu entrei algumas vezes, né? Testei alguns operacionais, e para minha felicidade, no final eu parei 9, meu drawdown foi 9h30. Só que a minha última operação foi 10h30. Então, olhando aqui, eu tive, pegando essas últimas operações aqui, que eu entrei no negativo, aí vim, né, recuperando e voltei positivo. Então, pegando aqui, ó, descontando esses R$ 20, eu tive aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 operações positivas contínuas. E todas as operações eu acertei 100% do take profit. Pegando aí os dois take profit tranquilo, né? Perfeito, né? Na verdade. Então, isso para mim é um resultado importante, interessante, porque mesmo tomando o drawdown, depois eu continuei estudando, né? Se eu tivesse parado, pronto, ia ficar ali com o resultado negativo, com o meu drawdown diário, e isso aí acumularia, né? Como é um drawdown baixo, isso daí acumularia um resultado negativo aí no dia, né? Então, só que como eu estou na fase de estudos, então eu preferi continuar estudando, e aí, no final, né, nesse período, eu fiz 5 operações, né, 5 operações que me deixou aí no positivo, 5 operações perfeitas dentro do meu operacional. Claro que nesse período aí, entre o drawdown e essas operações, eu fiz outras operações também, fiz alguns testes, aí já o meu relatório de performance não fica válido para no caso, o relatório completo do dia, né? Mas aí eu fica valendo o começo o começo do relatório e o fim do relatório, porque no meio aí foi um intervalo que eu usei para, como eu já tinha tomado o drawdown, eu usei para estudar mesmo e testar alguma coisa diferente, algumas coisas que fica fora do meu plano principal, ok? Mas, enfim, esse é o resultado do meu dia, e aí com essas duas características, né? O primeiro, infelizmente, tomei o drawdown, mas depois, no final, consegui fazer essas 5 operações muito boas, né? Perfeitas. Né? Pudera ter sido as primeiras. Mas, enfim, é assim que o mercado funciona. É assim que o dia a dia mesmo, na real, funciona. Olhando aqui para as bolsas, né? As bolsas mundiais, comparando com o dia de ontem, a gente vê uma alta significativa, um mapa bem mais verde comparando o dia de ontem, ou seja, as bolsas fizeram uma tomada de alta, eu acredito muito que com base nos dados saindo dos Estados Unidos, né? Pedido de seguro-desempregos, construção de casas, tudo isso aí elevou aí, fez com que os grandes players, os grandes investidores fossem mais otimistas com bolsa hoje, puxando aí a bolsa, as bolsas mundiais para cima, né? E a gente vê aí como finalizamos o dia de hoje nas bolsas mundo afora. Bem, olhando aí para a próxima, nós temos aí também um feriado, lembrando, né, nós temos aí 2 feriados na Sexta-feira Santa, dia 18, né, que nós já estamos no dia 18, e também temos no dia Tiradentes, se não me engano é isso, na segunda-feira, né, dia 21. Então, nós vamos ter 2 feriados consecutivos, sexta e segunda. Então, nós vamos ter aí para a próxima semana, o que nós poderíamos esperar aqui? Esperamos nessa próxima semana, nós temos uma segunda-feira vazia,
de agenda, né? Inclusive feriado na Portugal, Espanha. Nós temos também apenas um dado saindo, né? Nos Estados Unidos, e na terça-feira também temos uma agenda bem vazia. Então não há de se esperar tanta volatilidade, apesar que aqui no Brasil nós temos o Boletim Focus, pode ter um pouco de volatilidade mais na segunda-feira. Então é isso que nós vemos aí para as próximas semanas, entre segunda e terça-feira pelo menos, né? Então o mercado pode ficar aqui dentro dessa região nessa semana aí, segunda, terça-feira, mais precisamente segunda, pode, né, pelo fato de ter uma agenda vazia, ficar dentro desse range aqui desses 2.000 pontos de movimentação de hoje, pode ficar aqui dentro, e também pode, no meu ponto de vista, e análise, o mercado pode vir buscar ainda essas regiões mais acima que eu havia mencionado, dos 130. Nós temos aqui os 133 e temos os 134. Só que isso aqui está bem longe, né? Está 134.800 na faixa. Mas são lugares, regiões onde os preços realmente podem vir buscar. Mas aqui temos esses alvos aqui, entre 133 e 134,5. Né? E caso abaixo, continua valendo essas marcações aqui abaixo, ok? Então, essa é a minha leitura que pode ser que o mercado faça na próxima semana. Como é bastante cedo tem muita coisa para acontecer na segunda e na terça-feira, né? Então, mas como sempre a gente deixa sempre essas possibilidades de acordo com a minha análise, ok? Maravilha, então. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Agora aproveitar o final de semana para estudar, colocar as coisas em dias, fazer alguns testes, depois a gente volta para a próxima semana, e a próxima semana eu vou procurar apertar um pouco mais aqui o meu, procurar ser mais justo aqui nos meus testes, né? Uma semana curtinha também, com 4 dias. É isso aí, não esqueci de nada. Bom, então, finalizando mais essa análise de fechamento de mercado, próxima semana, 4 dias, vamos ver se a gente consegue fazer uma semana com 4 dias de operações, lembrando que essa semana teve um dia, né, o dia de ontem eu não operei, inclusive, vou até ver se consigo já mostrar aqui, ó, porque ontem não abriu, né, demorou de abrir, operações do dia. Ó, aqui meu relatório de performance de ontem, dia 16. Bom, travou de novo. Não sei o que aconteceu. 16. Guardando. Travou. Bom, enfim. Deixa assim como está mesmo. Vamos lá, então. Então, vamos encerrando mais essa análise de fechamento de mercado. Vou ficando por aqui. A gente se vê, então, na próxima semana, no próximo fechamento de mercado. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal para me dar uma força. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.